Então seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Roch, sou ator, professor de teatro, iluminador e hoje vamos fazer mais um vídeo com alguns jogos divertidos e bacanas assim para estimular as crianças. Também serve para fazer com adolescente, adultos. São jogos bem divertidos e que dá jogos dramáticos também, assim, que dá para fazer nesse momento em casa com mais pessoas. Se liga na lista. Então, para começar os exercícios, os jogos divertidos aí para hoje, para você fazer com todo mundo, primeiro jogo que eu vou acrescentar aí para a lista, né? Você quer fazer aí um jogo dramático, divertido, bacana com as criançadas aí, adolescentes, enfim. É um jogo que eu já usei nas minhas aulas de teatro, que ele serve mais para aquecimento, assim, e um bom tanto para percepção, mas que é, na verdade, uma brincadeira que já é de, sei lá, de quantos anos que eu conheço, né? É Elefante Colorido. Ok, como que joga? Bom, basicamente você precisa que todas as pessoas estejam numa posição dentro da sala, do espaço onde você vai estar, e algum outro, tipo assim, um mestre do jogo vai estar em outra posição e aí ele vai ver o espaço, o ambiente e vai falar assim para as pessoas, elefante colorido. E daí então as pessoas vão perguntar, né, ah, que cor? Tem essa coisa também do já você estabelecer um diálogo de cor. E aí então a pessoa vai dizer a cor que ela quer. E aí todo mundo tem que correr para encostar na cor que ela pediu. Por exemplo, ela grita lá, amarelo. Aí as pessoas vão correr para encostar em qualquer coisa que seja amarelo e enquanto isso essa pessoa vai tentar pegar os outros e quem ela pegar vai ser o próximo a falar outra cor, escolher outra cor. E aí todo mundo que estiver encostando no amarelo não pode ser pego, por exemplo, né? No exemplo do amarelo. E aí então é um jogo que vale bastante a pena se você fazer, se você tem mais crianças para fazer. Se você tiver em dois, por exemplo, não é um jogo muito animador, assim, não, que rende bastante. Mas se você tem menos pessoas no grupo, os próximos jogos vão servir também. Vamos falar agora sobre o próximo jogo, que é Eu Vejo com o Meu Olho. É um pouco parecido até, mas diferente do que o Elefante Colorido. Tem muito a ver com observação, mas tem a ver também com o grupo também, né? Está todo prestando atenção junto, assim, no lugar. Eu vejo com o meu olho é o seguinte: uma pessoa olha para algum objeto, para alguma coisa do local onde vocês estão jogando, né, onde as pessoas estão jogando, e ela escolhe, e por exemplo, assim, vamos dizer que a regra é, você pode até definir regras mais específicas, mas digamos que a regra seja você dizer pela cor. Eu vejo com o meu olho um objeto da cor amarela. E aí então as pessoas que estão jogando junto vão tentar adivinhar, apenas olhando onde elas conseguem enxergar no ambiente, algum objeto que seja da cor amarela. E aí então elas vão tentar adivinhar qual é o objeto. Ah, é tal cadeira? É um sapato? É não sei o quê? E aí quem falou o objeto, falou a cor, vai então dizer se era aquele objeto que ela visualizou ou não. E assim vai indo, né, por quem acertou, ou então você pode ir escolhendo só indo passando a vez, para que todo mundo em algum momento tenha escolhido um objeto e tenha dito que viu com o seu olho um objeto da cor tal, ou de repente um objeto com tal característica. Você pode ir variando também esse jogo, mas o básico que a gente faz é começar através da cor, que aí você tem um padrão comum para quem já tem alguma habilidade ali de observação e também para você ir estimulando essa interação também de grupo. Outro jogo muito bom para fazer com a criançada, adolescente, adulto, todo mundo, e já usei em aula para começar a introduzir inclusive preparação de personagem, por exemplo, ou a noção de personagem, é Quem Sou Eu? Quem Sou Eu é um jogo bem simples que tem até aplicativo. Esses dias atrás joguei com um aplicativo de celular, assim, é uma coisa bem simples, mas você faz o quê? Pode pegar e escrever num papel, por exemplo, personagens, ou você pode combinar. Agora vai ser temático de animais, e aí você escreve, cada um dos participantes escreve o nome de um animal e entrega para o outro,
e aí o outro deixa na testa sem ver o nome do animal, por exemplo, que está lá no papelzinho, ou se for personagem, né, de qual personagem que é. E aí você tem que, com o papel na testa, vendo o papel, né, do outro apenas, cada um por vez na rodada ali vai fazendo perguntas de sim ou não, para tentar adivinhar qual é o seu personagem. Por exemplo, se a gente escolheu personagens temático de personagens da Disney. Então, por exemplo, se alguém escreveu esse nome num papel e me deu, eu não vi que nome é, eu tô aqui. Oi, pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. E aí eu pergunto, é um personagem da Disney? Sim, né? Os outros que estão jogando comigo vão responder. E aí, se você está em roda com muitas pessoas, é legal fazer, cada um faz uma pergunta por vez. Que aí fica mais difícil também, você tem que trabalhar a memória junto. E aí então eu volto à minha pergunta. Então eu pergunto, é um personagem que é um animal que fala, por exemplo? As pessoas vão falar o quê? Não! Ah, mas é uma princesa? Não! É um personagem que ajuda alguma princesa? Sim! Ah, daí com sim e não eu vou chegar em algum momento que eu vou descobrir, ou não, vai que eu sou muito ruim nisso. E aí vocês podem ver daí qual que é o nome e pode trocar, escrever de novo um personagem novo e aí começa outra rodada. Quando é com papel, por exemplo, se você não precisar ficar segurando, eu, por exemplo, quando aprendi a jogar esse jogo, eu aprendi que você podia colar com a baba, né? Você dá uma assim e você colava na testa. Um outro jogo que é muito interessante para a gente trabalhar a dramaticidade ali, um trabalho teatral com as crianças, adolescentes, assim, para estimular esse lado, é o da entrevista surpresa. Eu não lembro o nome direito nos livros, assim, mas eu sempre chamei de entrevista surpresa. O que é entrevista surpresa? Você tem os participantes do jogo, né? Se tiver com 2 ou mais até, e aí esses participantes eles têm que, por exemplo, uma pessoa vai estar de fora do jogo ali, por momento, e os outros vão definir qual o personagem que elas vão entrevistar. E este outro que estava fora, então ele passa a integrar o grupo de novo, e ele tem que ser esse personagem, tem que responder, melhor dizendo, a entrevista como se ele fosse esse personagem, só que ele não sabe quem é esse personagem. As pessoas, conforme as perguntas, vão acabar dando dicas para ela, né, para outra pessoa, para outro jogador, de quem é esse personagem. E aí é que tá. Os jogadores eles têm que dar dicas também, não podem fazer perguntas muito fáceis, mas não pode fazer uma pergunta muito difícil, que fica impossível de descobrir qual é o personagem. E quem está respondendo as perguntas não pode saber qual é o personagem de primeira, mas o objetivo é ele acertar. Então o objetivo de quem está perguntando é estimular o colega para que ele consiga entender quem é o personagem, mas ao mesmo tempo ele aproveitar que tipo de pergunta que ajuda a passar a informação de quem é esse personagem, de quem é essa pessoa ali, e ao mesmo tempo também, né, ajudar o colega. E quem está respondendo tem que prestar atenção em que tipo de resposta e que tipo de pergunta é interessante para você definir quem é esse personagem, e também a pessoa prestar atenção nas dicas dos outros para acertar. E aí você vai trocando, né, um por vez ali na rodada. Se você tiver com 2 pessoas, dá para fazer, né, só uma escolher para outra e essa uma fazer a entrevista com a outra, mas quanto mais pessoas você tiver no grupo, acaba sendo mais divertido, né? Você gosta de brincar com uma rena? Sim, gosto de brincar com rena. Rena é um bicho muito bonitinho, né? E por que você gosta tanto de brincar com essa rena que é sua amiga se ela não te dá um abraço quentinho? Abraço quentinho? Ah, eu brinco com essa rena que não me dá abraço quentinho, mas porque eu Sven. Afinal de contas, eu sou o Olaf, certo? Então, o ideal era que ainda fosse umas perguntas que prolongassem um pouco mais e que, né, fosse comendo pelas beiradas, digamos assim,
para poder dar mais material para a pessoa criar na cabeça quem que é esse personagem. Mas o desafio é esse, justamente como você cria essa relação de imaginar quem é esse personagem que você está tendo que ser enquanto responde as perguntas, sem você saber de verdade quem ele é, né? Você ir descobrindo aos poucos, que é um pouco do processo inicial do ator ali, descobrir um pouco quem é esse personagem de dentro para fora ali. Ou às vezes de fora para dentro, mas enfim, isso fica para outro vídeo. Agora, então, vou pedir que todo mundo que assistiu esse vídeo aqui compartilhe para mais pessoas poderem jogar esses jogos, se divertirem. Curta esse vídeo já, se você não curtiu, vai ali no joinha. E se inscreve no canal se você não está inscrito. Também vai lá no meu Instagram, lá, me segue também. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Se você gostou desse vídeo ou tem mais alguma outra dica de jogo, também pode comentar aqui. Até o próximo!